Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Equipe F analisando o sorteio das oitavas da Libertadores e também tudo sobre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 2-1 e o Flamengo ganhou do Fortaleza por 5-0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí. Mas, Elias, Pascoal, meu parceiro, incomparável! Pascoal, incomparável! Muito obrigado, Cício. 5-1. E meu querido Plihal, fã de esporte. Olha, a torcida do Flamengo ontem tava assim, né? Como é que tava a torcida ontem, Pascoal? Aquele sorrisão aí que seu, né? Capricha no sorriso, Pascoalito. 5-0. Ó, tava assim, a torcida do Flamengo tava assim. Maracanã cheio de novo. Festa total, despedida para o Mundial, 5-0, goleada, show de bola. Incomparável, foi incomparável, como o Pascoal diz. Jogou como incomparável contra o Fortaleza. Tá difícil, hein, Fortaleza? Vojvoda, acho que é o pior momento do Vojvoda na frente do Fortaleza, sem dúvida, né? Ele admitiu ontem. Fortaleza, é preocupante, né? Sem dúvida. Zona de rebaixamento, né? Enfim, mas o Flamengo fez a sua parte muito bem. E ainda com volta de vários atletas. Aí o torcedor do Flamengo estava assim. E o Pulgar voltou. Deu um lançamento, hein? Lindo. E o Varela? Rapaz, o Varela tá para renovar o contrato. Vai renovar, né? Tá jogando mais ainda. Um domínio que ele deu ali na lateral direita. Um cruzamento pro Michael. Tudo dando certo. Tudo maravilhoso. O Pedro entra no jogo, aí como o Pascoal disse, olhou pro banco, o Felipe Luiz, vem aqui jogar um pouquinho, vem Pulgar, vem Michael, vem Pedro, vem, foi pegar todo mundo, né? O debochado fez mais um gol, artilharia do campeonato. Agora, quando chegou a segunda-feira, aí o torcedor ficou assim, tá jogando bem, o Flamengo no Campeonato Brasileiro, oscilou na Libertadores, mas no Brasileirão, arrebentando. Hoje, nesse momento, o atual líder. Mas os sorteios e o problema, né? Para o Pascoal não é. Eu, não sei o Zé Elias e você, mas assim, eu prefiro decidir em casa o segundo jogo. E tanto na Copa do Brasil como na Libertadores vai decidir fora, né? Mas, se jogar a bola que está jogando no Brasileiro, é favorito. Pascoalzinho, eu tenho um amigo que fala que muitas vezes ele prefere assistir a programas de debate esportivo, debate sobre futebol, do que propriamente o jogo. Às vezes o debate é mais legal do que o jogo. Hoje eu percebi aqui na nossa redação que sorteios podem ser tão atraentes quanto o jogo de futebol. E divertidos, né, com o pessoal, né? Os caras, Vamos tem os caras que são os caras que conhece um cara, Pascoal? Não. Corintiano. Ficou o tempo todo assim, eu quero o Palmeiras. Eu quero o Palmeiras. Ficou lá. Eu quero o Palmeiras. Aí saiu o Palmeiras. Sabe que ele falou? Pô, mas tinha CR, com todo respeito, tá? O CSA, tinha CSA, CRB, Retrô, o Bola Mistura. Injusto o Palmeiras. Foi o Palmeiras. É verdade. Murchou rapidinho. Isso eu vi, ninguém me contou. Eu vi. Né? Boa tardezinho, um abraço para você aí no Rio, um abraço para você, fã de esportes, Zé Elias, André, um abração para vocês. Agora, ontem eu tô desde ontem com dor no maxilar, né? Eu não consigo parar de rir com ver o time jogo Flamengo jogar. Eu falo pra vocês que é o incomparável, vocês não acreditam em mim, né? Quando joga como incomparável, não tem pra ninguém. E o imparável foi parado de novo. O problema é dos outros, 21 jogos depois... Hoje ele tem razão, Assim, 21 jogos depois o Palmeiras perdeu. Fora de casa. O Palmeiras derrota consecutiva. Mas, para mim, a entrevista que tem a maior validade é a do Piquerez depois do jogo. A do Piquerez mostra tudo o que aconteceu. Tanto que quando o repórter que faz a pergunta para o Abel na entrevista coletiva reproduz o que disse o Piquerez, ele retoma toda a entrevista e começa a afirmar que o Piquerez tem razão. Porque até aquele momento era aquela entrevista da negatividade, da negação do acontecimento. Quando o Piquerez falou, perdemos o jogo, não jogamos nada, não adianta culpar o árbitro e a gente tem que olhar pra gente mesmo, porque os erros foram nossos. Em 3 minutos definiu o jogo. Tá certo o Piquerez. Tem que olhar para um zagueiro de quase 2 metros de altura que não só uma gilete no chão. Se passou uma gilete assim, passou a gilete assim, prende na trava da chuteira. E ele pôs a bola carambola nele, sobra pro... E o menino vai lá e faz o gol. Então, Caio Jorge. Em 3 minutos o placar foi definido. E o Piquerez tem toda a razão. Ele não deu nome de ninguém. Elegante, cortês. Mas eu estou dando o nome aqui para vocês acreditarem. Porque não é possível, cara.
O time do Palmeiras foi levar... Qual foi o zagueiro, Pascoal, que não subiu a Gillette? O mais alto deles lá. O zagueiro que veio do Micael? Micael, que veio do futebol norte-americano. O Poçante Micael. Não são uma Gillette do chão. 1,83, Pascoal. Não são uma Gillette do chão. E aí, o que acontece? Sobrou a bola, pá. Aí, em 3 minutos, definiu o jogo, perfeito? Aí, E leva o Fux mais... Tinha 1,90. Tem 1,90. Quem? O Fux. E tem mais, ainda tem mais. Você prefere o Fux ou o Micael? Longe o Fux. O Fux ainda tem uma vantagem, passa bem a bola, faz lançamentos de longa distância. O time do Palmeiras só foi se recuperar depois de 20 minutos. Parecia que estava inebriado, tomou um choque e tal. Tinha que botar o dedo no 220. Que no pra seu você. alvo você trocou o Facundo pelo Micael agora, né? Não, o Facundo não tenho nada contra ele. Eu tinha restrições, eu queria vê-lo jogar bem. Mas eu não tenho nada contra ele. Agora, com o Micael ontem enterrou o time, né? Ontem ele enterrou o time. Tem nome sempre assim. Os caras falam assim, não, porque eu não falo da vida pessoal do jogador, que ele pode ser uma ótima pessoa, um ótimo... no começo do jogo, Pascoal, o cara não tinha esquentado ainda. Que concentrado? Esquentado. Ah, mas não aqueceu antes? Aquece Você meia sabe hora que o antes. aquecimento... Mas o jogo é diferente. Você sabe que o aquecimento foi inventado pela seleção da Hungria antes da Copa de 54. Né? Não aquecia até então? Que até então ninguém aquecia. Entrava no Abangu e vamos lá à vontade. E a partir de 54... Copa de 50 ninguém aqueceu pra final. Brasil e Uruguai. Entrava em campo e aquecia aquele me engano que eu gosto ali, cada um aquecia o seu para jogar. Perfeito? A partir de 54, os húngaros começaram a praticar, treinar antes do jogo começar. Chamava aquecimento. Depois todos adotaram. O futebol não tinha treinador de goleiros. Depois de Valdir Joaquim de Moraes, todos adotaram um treinador de goleiros. E eu tenho muita saudade do seu Valdir. Porque o seu Valdir é excepcional. Tanto como profissional, como pessoa, um cara maravilhoso. Valdir Joaquim de Moraes. Valdir Joaquim de Moraes. Quero dizer para vocês o seguinte. O Flamengo arrebentou. O time do Fortaleza, eu não sei o que aconteceu, gente. Pra estar desse jeito, tem muita coisa errada E lá ontem dentro. estava despedaçado ainda. Não, e cansado, né? Tinha jogado na quinta-feira à noite na Argentina. Eu escutei hoje de manhã o Zé Elias falando, e eu respeito muito. Eu acho que ele O tem Zé razão. eu também respeito bastante. Ele tem razão. As viagens do Fortaleza são sempre muito mais distantes e muito mais problemáticas do que os outros. Que traíra, hein? Você vê, Pascoal? Você leva em puxei o gancho para você falar. Você leva em consideração. Agora o apresentador aqui, que trairagem. Pô, mas respeito. Estou puxando o gancho Quando o para você assunto falar. é futebol, respeito. Acabou, parou. Qualquer outro assunto. Zé! Palmeiras e Corinthians de novo, hein? Fabrício estava levando. Fabrício da Fabrício Fiel que ficou... não lembra de nenhum confronto de Copa do Brasil entre os dois. Até se alguém por acaso lembrar. Foi o A gente Fabrício. não pesquisou, não deu nem tempo de pesquisar. Fabrício da Fiel, que ficou preocupado. Não sei, não posso. Eu vou falar de outro cara. Agora, um torcedor do Palmeiras. Sabe o que o cara me falou? Bom, pelo menos é um adversário grande. Se perder, se por acaso for eliminado, Falou isso também. o barulho é menor. Ah, isso aí deve O barulho é menor. Imagina a segunda eliminação no ano. Aí foi o Dimas Tchutchuco, Não foi o Dimas. O Dimas ainda não chegou na redação. Tá de férias o Dimas. Tá em Machu Picchu. Ah, entendi. Boa tarde, Plirra. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, vovozinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que assim, chega um determinado momento, é bom evitar, mas tem que jogar. Pô, mas Tem pode jeito. ser na Não, semifinal, e né? assim, mas de qualquer forma, Plirra, você tem que jogar, não tem jeito. Sim. Vai jogar agora. Ganhou, aí você passa um recado pro próximo adversário. Tô chegando, ó, deixei para trás ou o Palmeiras, ou deixei para trás o Corinthians. Entendeu? Isso é uma coisa que você ganha confiança. Porque, assim, quantas e quantas vezes você já viu, nós estamos falando aqui sobre Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras voando, o Corinthians vai lá e ganha. Corinthians voando, o Palmeiras vai lá e ganha. Sim. É clássico, é difícil, ainda mais quando tem uma rivalidade, o Palmeiras vai levar a questão no Campeonato Paulista, embora já tenha vencido o Corinthians lá em Barueri, né, que Sim. atropelou o Corinthians não passou do meio campo. Mas eu acho que são E no jogos... meio dessa história ainda tem o Super Mundial. Sim, ainda tem o Super Mundial. Eu acho que tem que jogar, não tem jeito. Agora, o Flamengo, são dois confrontos bem interessantes o Flamengo, que é o Internacional de Porto Alegre. Mas o Internacional perdeu agora, me parece, o Fernando, né, que teve uma lesão séria Pode ficar um tempão no ausente do joelho. Pelo menos é o que eu vi aí, de 4 a 5 meses. Já é um então cara de mais idade. 37 anos, que ele possa se Jogadoraço, recuperar. né? Se recuperar bem, não precisa ser rápido, não, se recuperar bem, porque às vezes você acelera o processo de recuperação e acaba pulando etapas e se prejudicando.
E em relação a Flamengo e Atlético, é histórico, né? Flamengo e Atlético Mineiro, histórico. E, assim, eu estava vendo a Libertadores, né? A River, isso aqui. Aí você olhava para um lado assim, tem time brasileiro. Você olhava para o outro, tem time brasileiro. Cruzamento, time brasileiro pode ter. E nós podemos ter uma final brasileira, né? Na Libertadores, mais uma vez. Torço para que isso aconteça. Eu estou vendo aí um Palmeiras e São Paulo, talvez uma semifinal. Semifinal? Mas a estrada é longa. Sim, mas o São Paulo volta, tem time... Marília Ruiz completo. e Fabrício da Fiel. Marília Ruiz, excepcional jornalista, nos acompanhando. Está te mandando um beijo, falou que é tua amiga de infância. Sim, você sabe que eu fui convidado para fazer um teste no Corinthians, foi o pai da Marília que me mandou. Ah, é? É, porque Ele é o responsável? O Vitor, ele é primo do Leandro, né, da minha rua. Nós tínhamos um time de futsal, ele é primo do Leandro, o Leandro era goleiro. O Vitor Ruiz, né, que foi jogar, e aí o seu Viriato falou assim, falou pro meu pai, Mandinho, leva o seu filho lá no Corinthians, fazer um teste, eu tenho certeza que ele vai ficar. E fiquei, primeiro jogo, 22 de agosto de 82. Olha só. Beijão pro seu Viriato, se estiver nos assistindo. Beijão para Marília também, que nos informa que é de fato, ela e o Fabrício nos informam que de fato é a primeira vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela Copa do Brasil. Pascoalzinho, Senhor. sabe o que tem sábado, 7 de junho, à noite, faixa nobre do esporte aqui na ESPN? Não. O terceiro episódio da série Copa Rio, Vira-Latas e o Super Mundial. Mais um trechinho para você por esporte e na volta a gente vai esmiuçar todos os sorteios dessa segunda-feira. Voltamos em instantes. A Premier League não precisa sair da sua ilha. De volta, Fã Esporte com o Equipe F e o chaveamento da Copa Libertadores. Você conhece bem os escudos, os símbolos dos clubes, Pascoal? Qualquer coisa que eu não lembrar ou não souber, eu vou recorrer a você. Olha a furada que o Fabrício me meteu. Eu já acho o lado esquerdo mais difícil. Nacional e São Paulo. Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Remangabe, Pascoal, Universitário do Peru e Palmeiras. Esse é um lado da chave. Vamos para o outro lado da chave, Fortaleza e Vélez Sarsfield, de triste memória. Peñarol e Racing, duas camisas tradicionais do futebol sul-americano. Cerro Porteño e Estudiantes de La Plata, Flamengo e Internacional, o outro lado da chave. Pascoal, suas primeiras impressões. Quem se deu bem, quem se deu mal? Primeiro, eu acho o lado esquerdo mais forte que o lado direito da tabela. Também acho. Esse é uma composição ali. Pascoal, se você me permite, desculpa, só para usar um termo que o professor Celso hoje usou e depois até para você continuar o seu pensamento. O professor Celso usou da seguinte metáfora. A coluna da esquerda foi beneficiada pelo Palmeiras, né? Pelo adversário, mas a sequência é difícil. E a coluna da direita foi beneficiada. O Flamengo teve uma fase difícil, mas o percurso é um pouco mais fácil, o primeiro jogo. Eu acho consideravelmente menos difícil, mas é bom lembrar que o Racing, que hoje, por exemplo, tem um time mais azeitado que o do River Plate, está no lado do Flamengo, né? Tá nessa coluna aí. Acho que, por exemplo, o jogo do São Paulo é taco a taco para mim. Eu vejo o São Paulo, assim, pouco favorito. O favoritismo do São Paulo o jogo de casa, talvez o segundo, se endurecer no primeiro jogo lá, porque é duro para jogar lá. Mas é curioso que o São Paulo, na primeira fase da Libertadores, fez mais pontos fora do Morumbi do que no Morumbi. E o Atlético Nacional fez mais em casa do que fora. Então, tá distribuído. Né? Sabe quantos pontos o Atlético Nacional fez fora de casa? 0, rosca. Então, em casa modifica tudo. Em casa modifica tudo. O Botafogo pega um adversário factível, né? Como o River Plate. É chatinho, hein? O River Plate tem um jogo. Factível, o jogo do River Plate, eu não acho que seja fácil pro River Plate, não. Eu não acho. Eu vi todos os jogos do Libertad. Muito meia boca. Eu vi o jogo do River Plate contra o Platense. O último jogo que eu vi foi River Plate e Platense. Da Libertadores. O River Plate com o Platense, eu vou dizer um negócio pra você. O Platense, embolsou. Aqui, Sai daí, River Plate. Passou nos pênaltis. Sai daí. Porque arrumaram um pênaltizinho pro River no final.
Um pênalti que é ridículo. Aumentaram o acréscimo já era longo, 5 minutos. mais 3 minutos, de 6 para 9. Depois de 5. Nesse tempo, nesses últimos 3, um pênalti Mandrake. E eu acho que é um jogo parelho, taco a taco. O do Palmeiras, o Palmeiras é muito favorito, né? Porque há uma distância muito grande. O Universitário do Peru empatou com o River Plate na última rodada da fase de grupos no Monumental de Nunes. Para você ver como que o River Plate está espetacular, maravilhoso, né? Do outro lado, eu não sei qual Fortaleza vai chegar. Não sei o que vai acontecer no Fortaleza. A gente só sabe que pior do que esse não é, né? Que o Vojvoda, se ele vai fazer uma limpeza no elenco, se não vai, se vai melhorar, tirar os jogadores mais velhos, mais novos, eu não sei como é que vai ser. 2 camisas pesadíssimas do Peñarol e do Racing. Mas o Racing é... Atenção que eu vou dizer. O Racing é muito melhor. Não pouco, não. É muito melhor. Mas aí entra a rivalidade de Uruguai e Argentina. E você sabe que aí sai faísca de tudo. Quando um repórter amigo meu falava que isso aí é faíscula. Faíscula não existe, é só faísca. E aí você vê o Flamengo. Flamengo, eu vou dizer para você, o Flamengo pegou osso. Porque o Internacional arrumado vai ter tempo de arrumar o time agora com essa parada. E o Flamengo vai para o Mundial de Clubes. Aí a gente não sabe como é que o Flamengo vai voltar. Não sabe como o Palmeiras vai voltar no Mundial, como o Botafogo vai voltar. O Botafogo me surpreende muito. Só um detalhe no Internacional, Fernando praticamente fora das oitavas. E o Bernabéi, muito provavelmente também ausente, porque o problema que ele teve leva 2 meses de recuperação. Faz muita falta. Olha as baixas do Internacional. Especialmente o Bernabéi, né? E tem o Botafogo, que a gente não sabe como é que vai depois do Mundial. Se vão sair os jogadores... São 3, né? 3 Jair, Cuiabano e só o Igor Jesus. E o Igor Jesus. Se vai sair, se e vai como vai repor também. Jogador. É complicado isso aí. É complicado. O Zinho talvez tenha uma visão diferente do que eu esteja falando, porque... Eu acho que, se você falar para mim, Pascoal, fala qual vai ser a final hoje da Libertadores, eu falaria para você com tranquilidade, porque um ficou de cada lado do grupo. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. É Palmeiras e Flamengo para mim a final da Libertadores. Muito óbvio. E outra, tem certeza disso? Isso me ajuda muito, é para a gente recuperar a memória. É bem possível, porque você vê esses 2 times num estágio, apesar do Racing estar no estágio legal, mas esse aí... Eu acho que esses dois... Mata-mata. Não, agora é mata-mata. Oitavas, quartas, semi e final só. Uma partida única lá em Lima. Então vamos ver o que vai acontecer. Para mim, os favoritos são esses 2. Palmeiras do lado esquerdo e o Flamengo do lado direito. E você sabe o que acontece quando nos mata-matas São Paulo e Palmeiras se enfrentam, né? Se cruzam, né? Se São Paulo e Palmeiras nos mata-matas, sempre tem o São Paulo atrapalhando a vida do Palmeiras. Mas sempre tem isso. Você sabe que tabu foi feito para quebrar, né? O tabu não foi feito para durar. Ele foi feito para ser quebrado. Então, isso, hein, Vavozinho? O Calabresa está impossível, hein? Essas coisas também. Ou não. Zinho, quem tem o caminho mais fácil para tentar na final em Lima a glória eterna? Pô, Plihal, assim, a gente está falando pelo que a gente vê de atuação das equipes na fase de grupos, né? Pega aí o elenco, a gente falou. Eu vou citar alguns aqui, aí nego vai ficar chateado. Mas assim, tem times que estão na frente do Santos que tem um elenco com menos qualidade, mas é mais organizado. Corre mais, briga mais, é mais intenso, é mais ajustadinho. Os caras sabem das suas limitações e jogam sabe que decisão também... todo jogo. Compreende que não vai propor o jogo. Ajustadinho também é o nosso tempo. Hoje o programa é um pouquinho mais curto, tem um baita jogo mas agora. por um bom motivo teremos... A CBF definiu em sorteio nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Os jogos serão disputados nas semanas de 30 de julho a 6 de agosto. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. Veja os confrontos. O time à esquerda faz o segundo jogo em casa. Atlético Paranaense vezes São Paulo, Atlético Mineiro vezes Flamengo, Retrô de Pernambuco vezes Bahia, Fluminense vezes Internacional,
TRB vezes Cruzeiro, Vasco vezes CSA, Palmeiras vezes Corinthians e Bragantino vezes Botafogo. Os classificados às oitavas de final da Copa do Brasil recebem uma cota no valor de 3.638.250. Quem passar para as quartas de final vai arrecadar mais de 4.740.750.